Dando continuidade então à nossa série, vamos analisar aí o sexto ponto, né, o sexto argumento anti-evolução colocado pelos criacionistas. Ele diz o seguinte: é quase que infinitamente improvável que qualquer forma de vida mais simples tenha surgido a partir de matéria não viva. A probabilidade de uma mistura aleatória de nucleotídeos funcionais contendo apenas 100 pares de bases é cerca de 1 a cada 4 elevado a 100. Um número muito pequeno. E os cientistas nunca conseguiram sintetizar qualquer forma de vida a partir de matéria não viva. E a resposta do Futuyma segue a seguinte: é verdade que uma totalidade de sistemas autorreplicantes de ácidos nucleicos e enzimas replicases não surgiram ou não têm sido surgido, né, a partir de constituintes orgânicos mais simples em laboratório. Mas a história da ciência, né, o progresso da história da ciência mostra que isso poderia surgir e que há uma certa arrogância, né, daqueles, né, que dizem que a ciência simplesmente não consegue fazer isso. É algo mais ou menos desse sentido que vai a resposta do Futuyma. Bem, e aí ele continua dizendo o seguinte: alguns passos críticos provavelmente na origem da vida foram demonstrados em laboratório. Então, olha só, na verdade tem alguns passos críticos, né, que de fato já foram demonstrados em laboratório e que não há razão para pensar que uma primeira molécula autorreplicante polipeptídica, né, de ácidos nucleicos ou de ácidos nucleicos tenha tido qualquer sequência particular. E se há qualquer sequência possível com tais propriedades, a possibilidade dela se formar ou ela surgir passo por passo é uma possibilidade real, né? Contudo, nós não necessitamos saber nada a respeito da origem da vida a fim de entender e documentar a evolução de diferentes formas de vida a partir de um ancestral comum. Então a resposta do Futuyma, ele tem aí vários pontos, né? Então um dos primeiros pontos que ele coloca, deixa eu até voltar aqui na resposta, é que primeiramente ele diz que sim, né? De fato não foi possível demonstrar em laboratório ou produzir qualquer tipo de molécula autorreplicante em laboratório a partir de matéria não viva, isso ainda não foi possível, mas que isso não é um argumento contra, né, estudos de origem da vida, né, até porque isso pode ser que futuramente venha a acontecer. Então a história da ciência nos mostra que muitas coisas que não eram possíveis serem feitas num determinado momento depois passaram a ser possíveis. Então é tudo uma questão, muitas vezes, de dar o tempo necessário para que haja os avanços na ciência. É claro que aqui também a gente está fazendo um exercício de digamos aí, de futurologia, né? A gente não sabe realmente quando que esses avanços virão, se é que eles virão e se isso um dia vai ser possível. Mas a gente, como cientista, nós temos que, de fato, manter aí a esperança de que isso vá acontecer. Então, isso não é um motivo, não é um argumento contra estudos, né? Muito menos contra evolução, que não tem nada a ver com essa questão, e nem contra as hipóteses sobre a origem da vida. Tá? Além disso, muitos dos passos críticos, como o Futuyma já falou, também já foram produzidos, né? Então, quer dizer, a gente tem uma série de experimentos, sim, são feitos em laboratório que mostram possibilidades de como a vida pode ter surgido, pelo menos em alguns pontos específicos. Então, alguns passos específicos de uma primeira forma de vida surgir já têm sido demonstrados, como o surgimento de aminoácidos, condições iniciais de como esses aminoácidos foram produzidos, possíveis condições ambientais de como esses primeiros aminoácidos podem ter surgido, como que pode ter surgido uma primeira estrutura formada por um tipo de membrana, né, que não seria exatamente uma membrana plasmática celular, mas seria uma coisa análoga a uma membrana plasmática, teria surgido, e como que isso, né, e nós poderíamos chamar isso de uma protocélula, e como que ela poderia ter englobado aí sistemas bioquímicos dentro dela. Então tudo isso a gente tem alguns experimentos de fato mostrando. Tá? Bom, e o segundo, né, um outro ponto também que é colocado na resposta do Futuyma é que também
esse argumento que os criacionistas usam de trazer uma probabilidade, quais são as chances de uma sequência de 100 nucleotídeos funcionais aparecer? É uma probabilidade de 1 a cada 4 elevado a 100, por exemplo. E dentro desse contexto, que aliás é uma pergunta muito feita aí, né, repetida pelo Carlos, por exemplo, né, por outros criacionistas que às vezes aparecem aqui na live, é que na verdade a gente não tem nenhum motivo para supor que uma sequência, qualquer sequência específica tenha surgido primeiro. Ou seja, na verdade a gente não precisa de uma sequência específica. O que precisa, na verdade, a gente tem várias possíveis sequências que podem ter surgido. Então, quando a gente leva em consideração a possibilidade de outras sequências terem sido formadas, então esse número ele passa a não ser tão grande assim. Pelo menos ele fica um número um pouco menor. Tá? Além do mais, que tem muitos criacionistas que apresentam aí dados a respeito disso, que são dados que a gente não sabe de onde vem, né? Pelo menos eu nunca vi eles explicarem direito isso, né? Uma hora eu vou dar uma pesquisada melhor a respeito desse assunto e trazer aqui algumas discussões mais aprofundadas. Mas o outro ponto que talvez eu julgo mais importante da resposta do Futoyama é que, tudo bem, e daí? Né? E daí que todas essas questões sejam, mesmo que elas sejam verdadeiras, estamos falando da probabilidade de proteínas surgirem numa terra prebiótica, de surgir uma estrutura que engloba, né, uma coisa parecida com uma protocélula que engloba essas proteínas e que começa a gerar ali todo um mecanismo bioquímico, né, de metabolismo, tá? Mesmo que isso seja tudo muito improvável e difícil de acontecer, a pergunta que fica é a seguinte: e o que a evolução tem a ver com isso? Visto que a evolução não trata desses assuntos de origem da vida, mas sim apenas a partir do momento que nós temos as primeiras formas de vida, como que a vida se desenvolveu e evoluiu a partir disso. Então nós podemos, independente se sabemos qualquer coisa a respeito da origem da vida ou não, isso independe, nós podemos fazer uma série de afirmações e inferências e hipóteses, por exemplo, e corroborar ou refutar hipóteses sobre a evolução da vida, independente dos dados que a gente tenha sobre como a vida se originou. São coisas totalmente diferentes e não tem nenhuma relação. Certo? Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e nos vemos aí nos próximos vídeos tratando então desses outros argumentos. Tá certo? Muito obrigado e até mais.